Eu já tinha dado minha esposa como perdida. Era uma certeza estranha que se instalou como mobília pesada na minha vida, algo que eu aprendi a conviver sem discutir. Era uma madrugada úmida na casa dos meus pais, o relógio marcava um tempo que parecia não pertencer a ninguém, e a voz da minha mãe do outro lado da linha veio com a certeza de quem fala algo irreversível. Ela disse sua frase com calma prática que me doía. Sua esposa não está em casa. No mesmo instante ouvi, como quem escuta por música baixa entre dois cômodos, um soluço abafado vindo de trás da porta da garagem. Meu corpo reagiu antes da razão, o peito apertou, as mãos suaram e eu soube que aquilo não era uma confusão comum. Peguei as chaves num impulso e prometi a mim mesmo que descobriria se aquilo era descuido, mentira ou milagre. Era uma cidade pequena no interior, início de outono, com cheiro de terra molhada e folhas secas amontoando nas calçadas. Eu estava com 52 anos, trabalhava como técnico elétrico e vivia em uma casa que parecia menor sem a presença dela, Sofia. Fazia 6 meses desde a última vez que a vira sair para caminhar e não voltar. Havia boletim de ocorrência, buscas, telefonemas que terminavam em silêncio e uma coleção de hipóteses que minha cabeça aceitava por cansar. Quando minha mãe Maria me ligou daquela forma, o mundo que eu já havia rearrumado para caber o vazio tremeu outra vez. Algo impossível acabara de se colocar na minha frente e eu teria que atravessar essa porta para verificar a verdade. A ligação começou curta. Alô? Respondi. Maria do outro lado, voz baixa e seco. Ela não está em casa. Eu, sem ar, perguntei o que havia acontecido. Maria contou que abrira a porta da garagem para pegar um galão de água e ouvira choro. Eu, incrédulo, perguntei se ela tinha certeza. Maria insistiu. Sim, era uma voz de mulher, um choro que vinha de dentro, abafado, como se alguém tivesse se escondido atrás de ferramentas velhas. Eu desliguei e comecei a me mover em direção à casa dos meus pais antes de pensar em qualquer estratégia. Tudo parecia deslocado, como se eu estivesse entrando em uma cena antiga que não me pertencia mais. Tranquei a oficina, peguei a carteira e dirigi com os olhos cheios de sono e medo, sentindo o ar frio bater contra o rosto como se me empurrasse adiante. No caminho liguei para Ana, minha irmã, e para Lucas, meu amigo de juventude que sempre encontrava palavras práticas. Eles atenderam quase ao mesmo tempo, vozes surpresas e prontas para ajudar. Tentei explicar rápido, respirei e percebi que cada palavra sobre Sofia parecia arrastar uma história inteira de nossas vidas. Ana falou que vinha correndo, Lucas que me esperaria na casa dos nossos pais. No carro, o rádio tocava baixo, um som indistinto que servia de cortina para as minhas lembranças. Pensei no último dia, Sofia, no carro parado na esquina e na promessa dela de que voltaria. Pensei nos boletins, nos olhares dos vizinhos, em Marta do abrigo que dizia ter visto alguém parecido com ela semanas antes. Eu precisava identificar aquela voz e entender se o choro era uma chave ou uma emboscada. No portão dos meus pais encontrei Carlos, o vizinho, que já observava, cuspindo fumaça de cigarros como se isso ajudasse a pensar. Havia olhares de curiosos nas janelas. Maria abriu a porta devagar, rosto pálido, mãos tremendo. Atrás da garagem a luz era fraca, o ar cheirava a óleo de máquina, detergente e terra. E havia som, um choro contido, irregular, como se fosse uma cachoeira pequena que começa e para. Me aproximei com passos que pareciam de boneco, braços engessados pela emoção. Pedi para que Maria ficasse comigo, e ela obedeceu, segurando a borda do avental como quem segura uma tábua de salvação. Ao puxar a porta da garagem, a visão era de um espaço estreito, caixas empilhadas, uma bicicleta caída e, sentada sobre uma lona velha, uma mulher com os ombros encolhidos e o rosto enterrado nas mãos. A sensação de déjà-vu me atravessou. Foi naquele instante que percebi que aquela mulher podia ser Sofia. E olha, foi um clarão de esperança misturado com medo. Diálogo no momento do encontro. 12 trocas obrigatórias para manter a verdade e a densidade emocional. Eu falei primeiro, voz rouca, quase sem acreditar. Quem é você? Por favor, levante o rosto. Ela não respondeu de imediato, apenas um novo soluço. Eu repeti, com mais firmeza. Por favor, diga seu nome.
A mulher ergueu a cabeça lentamente, olhos vermelhos, e murmurou: "Não sei como me chamo." Maria interveio: "Minha filha, pode ser que ela seja Sofia. Venha cá, olhe nos olhos dela." Eu me aproximei, juntei as mãos como se fosse rezar e disse: "Sofia, sou eu, sou João. Responde, é você?" Ela aceitou o nome como se uma palavra tivesse sido colocada sobre uma ferida e sussurrou: "João." Eu disse: "Você sumiu. Onde você esteve? Por que não voltou?" E ela respondeu com voz pequena: "Não lembro de voltar, não lembro de casa." Perguntei: "Você se machucou? Tem alguma cicatriz, alguma marca que eu reconheça?" E ela estendeu o braço trêmulo, mostrando uma pequena cicatriz na parte interna do antebraço. Aquela cicatriz que eu havia desde antes do casamento. Maria exclamou: "É ela, é a Sofia." Eu perguntei: "Você lembra da nossa casa? Lembra do nome da rua? Lembra do cachorro?" E ela tentou falar: "Lembro de jardineira, lembro de um cachorro que corria." Mas as palavras vinham como pedaços soltos. Eu insisti: "Lembra do nosso filho imaginário quando éramos jovens? Lembra do dia na praia?" E algo parecido com lembrança passou por seus olhos, um clarão tão breve que me fez acreditar. Por fim ela falou: "Me perdoa, não sei o que fiz." E eu, com a voz quebrando, disse: "Não te culpo, eu só quero que você esteja bem." A cena era carregada de imagens sensoriais. O cheiro de óleo e pano úmido, o eco do choro preso entre paredes metálicas, o gosto metálico do meu próprio medo, a textura áspera da lona sob as mãos dela, o som de passos no terreno úmido lá fora. Cada detalhe alimentava o dilema que eu tinha pela frente. Aquela possível identificação inicial não resolvia nada. Podia ser um engano, podia ser alguém forçando lembranças para escapar do abandono. Precisávamos de provas objetivas. Maria, tremendo, pediu que alguém chamasse a polícia e que não deixássemos a mulher sair. Carlos foi buscar um cobertor, Ana chegou ofegante, Marta do abrigo apareceu minutos depois, e o lugar começou a se encher de vozes que procuravam ordem. Aqui eu faço uma pausa rápida para falar com você que está assistindo. Se você estivesse no meu lugar, como reagiria a uma cena como essa, quando esperança e dúvida aparecem ao mesmo tempo e você precisa decidir entre proteger e investigar, entre abraçar e desconfiar? Conta aqui nos comentários. Começa sua resposta com "eu" para que a gente saiba que leu até aqui. Sua opinião ajuda outras pessoas a entenderem que decisões assim não são simples e que muito do que parece emocionalmente óbvio precisa ser confrontado com paciência e prova. Se você conhece alguém que passou por algo parecido, escreve também, porque essa comunidade que se forma nos comentários pode oferecer conforto e pistas para quem ainda busca respostas. Comentários ajudam não só a dar voz a quem vive isso, mas também a mostrar caminhos práticos, como onde procurar documentos antigos, como acionar serviços de acolhimento e quais perguntas fazer para um profissional. Agora volto para a história porque o que aconteceu a seguir mudou tudo. O rastreio começou ali mesmo, na garagem. Chamamos a delegacia, o policial Marcos veio e fez um registro inicial. Marta, que trabalha como voluntária no abrigo municipal e já havia visto pessoas com perda de memória, ajudou a acalmar a mulher. Ana trouxe uma fotografia antiga que tinha de Sofia com um vestido claro, e quando a mulher viu a foto, seus olhos se encheram de alguma coisa que parecia calor e dor. Decidimos não levar Sofia para a delegacia por hora, e sim para um hospital para um primeiro atendimento, porque ela estava desidratada e precisava de avaliação. No carro, a cada sacolejo, eu olhava para o seu rosto como quem tenta ler um mapa borrado. Senti no banco o cheiro de perfume velho misturado com suor e o som constante do seu respirar que tentava se regular. A viagem até o hospital foi de quase 1 hora, cada quilômetro uma memória que eu inventava e desconstruía. No percurso, Ana perguntou a mim e a Maria se tinha alguma possibilidade de Sofia ter ido a um abrigo, se tinha trocado de vida, se havia sido vítima de violência. Lembrei de conversas com amigos, de um telefonema antigo de Pedro, nosso advogado, que dizia para ter cuidado com documentos e registros quando uma pessoa desaparece. Pensei também no nome Juliana, a perita de desaparecimentos que uma vez nos orientou a buscar dados em hospitais e institutos médicos. Conforme avançávamos, o vento batia na janela com cheiro de chuva, uma luz acinzentada envolvia a estrada e eu me sentia mais exposto que nunca.
No hospital, fui recebido por Dr. Henrique, médico de plantão, que nos acolheu com uma voz calma e prática. Ele fez perguntas sobre alergias, medicações e o tempo em que Sofia esteve desaparecida. A equipe registrou os sinais vitais e fez um primeiro exame neurológico. Juliana, a perita que eu havia chamado por telefone, chegou com um caderno de anotações e um olhar metódico. Precisávamos de identificação formal. Foi decidido que faríamos coleta de material para um exame de DNA comparativo, com amostras que estavam no nosso histórico, e também um exame toxicológico para verificar possíveis substâncias que pudessem ter causado amnésia temporária. Enquanto isso, a equipe de assistência social ofereceu um leito curto para repouso e água com açúcar. Eu sentei ao lado de Sofia e peguei sua mão, sentindo a pele fria e um tremor que não sabia explicar. Descrição técnica do procedimento de DNA em linguagem acessível e com números para credibilidade, 300 caracteres aproximados. A coleta envolveu suave bucal para a extração de DNA, seguido de análise em laboratório por PCR para amplificação de marcadores STR. O laudo compara 15 a 20 loci, calcula a probabilidade de parentesco e emite resultado com índice de exclusão ou correspondência estatística superior a 99,99% quando positivo. A espera pelo resultado inicial foi um dos momentos mais longos da minha vida. No corredor do hospital, conversamos com Juliana e com a assistente social Marta, e a todo momento tentávamos juntar pedaços de passado. Fui recolhendo documentos antigos, fotos, a carteira com carteira de identidade antiga que Maria guardava e anotei nomes de lugares que poderiam constar em registros. Havia também o medo de que tudo pudesse ser uma ilusão, que alguém estivesse se aproveitando de fragilidade. A linha entre compaixão e cuidado investigativo era tênue. O momento do contato com o laboratório foi tenso. Recebi um telefonema de Juliana dizendo que o material já estava sendo processado e que, por protocolo, levaria alguns dias para uma análise preliminar e semanas para o laudo final. Eu perguntei, quantos dias? Qual a chance de erro? E ela explicou que a primeira etapa é a extração e amplificação, depois comparação com amostras conhecidas. Pedi que priorizassem o caso e ela prometeu que faria o possível. Enquanto aguardávamos, a equipe do hospital sugeriu avaliação psicológica para Sofia, para mapear traumas recentes. Aceitei porque sabia que mesmo uma confirmação por DNA não seria o fim das respostas que eu precisávamos. Momento de tensão 1. Telefonema da perita com notícia parcial, 2 parágrafos, 500 a 600 caracteres. Lembro do tom contido de Juliana quando ela me ligou. Ela disse que havia um perfil parcial compatível com nosso material de depuração, mas que ainda precisava de confirmação de laboratórios independentes. A frase foi tão curta que meu corpo traduziu primeiro. Fiquei em pé na cozinha dos meus pais, mãos nos bolsos, ouvindo o som do telefone como se fosse música distorcida. Tinha esperança, medo e uma lógica cautelosa que me dizia para não celebrar antes da prova final. Juliana pediu calma e prometeu atualizar nos próximos dias. Eu desliguei, o coração como se batesse em um tambor no peito, e olhei para a fotografia da porta da geladeira que sempre mostrava nosso sorriso conjunto. Momento de tensão 2, a noite antes do resultado do DNA. 2 parágrafos, 500 a 600 caracteres. A noite que antecedeu o resultado, eu mal dormi. Voltei à garagem para sentir o cheiro que ali ficara. Tentei refazer passos, senti a textura das caixas. Achei um bilhete pequeno, com uma lista de compras escrita com letra miúda que me parecia familiar. Fui até o quarto de hóspedes na casa dos meus pais e sentei na beirada da cama, segurando a fotografia dela. A luz do abajur desenhava sombras nas paredes. Cada ruído lá fora parecia anunciar algo definitivo. Não sabia se devia me preparar para a alegria ou para uma decepção que poderia ser explicada cientificamente. O tempo parecia derreter entre ansiedade e silêncio. No dia do resultado oficial, estávamos todos reunidos na sala de espera do laboratório. Maria com mãos entrelaçadas, Ana com olhos fixos no chão, Lucas murmurando orações. Juliana entrou com um envelope que parecia pesado. A técnica foi explicar calmamente os números e o laudo. Correspondência genética com probabilidade de parentesco muito alta. As palavras científicas eram frias, mas o efeito delas foi quente e imediato.
O resultado confirmou que a mulher encontrada era biologicamente nossa esposa e filha. O ruído que se seguiu não foi só choro, foi um misto de alívio, culpa e uma dor de tempo perdido. Havia, no entanto, perguntas que os números não responderiam. A partir da confirmação genética, veio a fase de explicação médica e psicológica. Marcamos uma consulta com a doutora Helena, neurologista, e com o doutor Henrique, psiquiatra, ambos experientes em casos de amnésia e trauma. A hipótese levantada por eles foi de amnésia dissociativa causada por traumas combinados com possível exposição a substâncias ou episódios neurológicos transitórios. Doutora Helena explicou que o cérebro pode, em casos extremos, bloquear memórias como mecanismo de proteção e que recuperação parcial pode ocorrer com tempo e terapia. Dr. Henrique falou sobre o impacto do estresse prolongado, sobre mecanismos de defesa e a necessidade de reintegração cuidadosa. As conversas foram técnicas e cheias de humanidade. Diálogo com especialista expandido, 10 trocas mínimas. Eu perguntei: como isso acontece? Ela explicou: ocorre em situações de grande estresse e pode ser agravado por substâncias ou lesões. Eu insisti: existe cura completa? E ela disse: em muitos casos há recuperação parcial, mas precisa de terapia contínua. Perguntei: quanto tempo? Ela respondeu: depende, meses a anos, com variabilidade grande. Eu questionei: e a medicação ajuda? E ela explicou: pode ajudar a controlar sintomas, mas terapia é essencial. Eu perguntei: e tem risco de recaída? E ela admitiu: sim, especialmente se gatilhos forem fortes. Eu perguntei: o apoio da família é importante? E ela confirmou: fundamental para a recuperação. Perguntei então: podemos morar juntos de novo? Ela ponderou: deve-se avaliar caso a caso. Eu disse: quero tentar. E ela respondeu: montaremos um plano integrado. Voltando para casa, a reintegração inicial foi cautelosa. O primeiro banho que providenciamos para Sofia foi um gesto pequeno e simbólico. Ela entrou no chuveiro tremendo, a água morna fazia vapor no banheiro e o cheiro de sabonete novo misturava-se com o aroma das toalhas limpas. A sensação de tocar sua pele era estranha de tão familiar, seus cabelos molhados escorriam pelas mãos como história que volta a ser lida. A comida que aceitou foi arroz com frango, simples, e o gosto da primeira colher trouxe um rastro de normalidade que nos deixou emocionados. Aos poucos ela foi relembrando fragmentos, uma padaria, uma rua com uma banca de jornal, o nome Marta que a havia ajudado no abrigo e pouco mais. Existiam lacunas grandes que só seriam preenchidas com tempo e paciência. Momentos de tensão 3, encontro com vizinhos e a recuperação de uma memória traumática. 2 parágrafos, 500 a 600 caracteres. Em um fim de tarde, enquanto conversávamos com Carlos e vizinhos, alguém comentou sobre um acidente de carro que ocorreu meses antes em uma estrada vizinha. A menção foi um estalo. Os olhos de Sofia se arregalaram e por um segundo sua respiração fugiu. Ela levantou a mão como se abafasse uma dor antiga. Corremos para dentro e ela começou a repetir palavras desconexas, nomes de lugares e a sensação do volante escorregando. Aquilo indicava que algo importante para sua perda de memória poderia estar ligado a um incidente físico que ela não conseguia lembrar claramente. O medo voltou como uma sombra. Esses momentos exigiram sensibilidade e ação coordenada. Chamamos o amigo Pedro, que nos ajudara no passado com questões legais, para verificar registros de acidentes, revisamos boletins de ocorrência antigos e fomos atrás de testemunhas. A cada nova peça, uma consciência nova se abria, e ao mesmo tempo, reconhecíamos que meses de ausência deixavam um rastro de relações quebradas. Convidamos Marta, do abrigo, para mediar os primeiros encontros com vizinhos, que talvez tivessem lembranças, e sua experiência foi fundamental para que as conversas não ferissem sem necessidade. Ao longo das semanas seguintes, montamos uma rotina de cuidados. Sofia iniciou sessões com o Dr. Henrique e com uma terapeuta ocupacional chamada Juliana, que a ajudou a trabalhar pequenas atividades de memória. Eu voltei a trabalhar, de forma gradual, estendendo horas de ausência para garantir que ela se sentisse segura. No processo, conhecidos e personagens secundários desempenharam papéis importantes. Ana trouxe almoço, Carlos foi buscar roupas limpas, Lucas ajudou com documentação, Pedro cuidou de checar registros de banco de dados, Marta acompanhou interações com o abrigo onde Sofia havia passado algumas noites.
e a perita Juliana orientou sobre protocolos de identificação e como registrar a história para futuros acompanhamentos. A backstory do protagonista em 3 a 4 parágrafos, entre 800 e 1000 caracteres no total. Cresci numa rua estreita de uma cidade costeira, filho de Maria que sempre teve mãos duras e abraço cálido. Desde jovem trabalhei com as mãos, primeiro na oficina do meu pai e depois como técnico independente. Casei com Sofia aos 27 anos, após uma paixão rápida e uma promessa de construir uma vida simples. Tivemos poucos luxos, mas a casa que montamos tinha risos, plantas e pequenos rituais que guardo com reverência. A perda dela me fez revisitar cada canto dessa vida, percebendo que memórias são móveis que se desmontam com o tempo. A perda radical que vivemos quando Sofia desapareceu me fez tomar decisões práticas e duras. Registrei ocorrência, contratei ajuda jurídica, procurei abrigos e hospitais e participei de grupos que tentavam localizar pessoas perdidas. Aprendi a burocracia do desaparecimento e a necessidade de documentação como se fosse um novo idioma. A cada telefonema, a cada pista que se desmanchava, a esperança e a frustração se alternavam. Era um período em que eu ficava metade do tempo preso ao telefone e metade tentando manter a aparência de normalidade para minha mãe e minha irmã. Hoje, essa história é parte de um aprendizado sobre persistência e sobre como a memória e o vínculo podem ser reconstruídos com suporte. Eu não sou mais o homem que saiu do trabalho naquela tarde e encontrou uma casa vazia. A experiência me ensinou que presença não é apenas física e que o cuidado diário, feito de pequenas ações e de tolerância à incerteza, pode ser uma forma poderosa de recuperação para quem perdeu pedaços do próprio passado. No retorno para casa, começamos a retomar pequenas rotinas que sugerissem continuidade. Sofia começou a ajudar na horta do quintal, a tocar uma panela, a regar plantas que havia esquecido que existiam. Encontrou um lugar temporário, um pequeno emprego no viveiro municipal que Marta ajudou a achar e voltou a sorrir em pedaços. A relação com nossa família passou por uma reconfiguração. Maria teve que aprender a ceder espaço, Ana aprendeu a não perguntar demais e a oferecer companhia. Lucas mostrou uma paciência que eu desconhecia. Pedro ajudou a organizar documentos e a comunicar oficialmente o retorno de Sofia para evitar complicações legais. Nos meses seguintes, a nossa rede de apoio foi vital. Visitamos o abrigo, que nos presenteou com voluntários que já tinham vínculos com pessoas em situação de vulnerabilidade, e com eles aprendemos práticas de cuidado integradas. A terapia trouxe memórias fragmentadas, que aos poucos fizeram sentido. Havia também momentos de fricção, quando Sofia sentia vergonha por perdidos meses, quando vizinhos faziam perguntas que feriam e quando o passado da rua parecia sussurrar julgamentos. Empregamos limites, conversamos com peritos e seguimos reconstruindo. Epílogo em 3 momentos temporais, totalizando entre 2.000 e 2.500 caracteres, com detalhamento. 1 mês depois. Sofia tinha retornado a um ritmo de sono mais estável. Ainda havia lapsos de memória curtos, como esqueceram de deixar a chave ou não lembrar nomes recentes, mas os exercícios prescritos pela terapeuta funcional produziram ganhos visíveis. Ela começou a frequentar um grupo de apoio no centro comunitário, onde conheceu outras pessoas que lidavam com amnésia e trauma. Em casa, as manhãs se tornaram uma rotina reconfortante. Café à mesa, leitura do jornal juntos e uma caminhada curta pelo quarteirão. Eu notei que seu riso retornava mais fácil, que ela reconhecia cheiros que antes escapavam e que os encontros diários com a família produziam uma sensação de segurança que era essencial para a recuperação. O trabalho no viveiro a ajudou a reencontrar ritmo e propósito, e ergonomicamente ela se adaptou com pequenas tarefas que não sobrecarregavam sua energia. 3 meses depois, tínhamos estabelecido uma rede de proteção para lidar com lapsos maiores de memória. Havia um plano escrito com orientações para momentos de desorientação, contatos de emergência como Marta e Dr. Henrique, e um conjunto de ativadores de memória que incluíam fotografias datadas, áudios com vozes de amigos e familiares e rotinas semanais de relatos. Sofia conseguiu reconstituir memórias fragmentadas sobre um período em que parece ter vivido em abrigos e pernoitado em casas de desconhecidos, sempre com a lembrança vaga de uma pessoa que ofereceu ajuda. O processo terapêutico avançava e ela começou a dialogar sobre sentimentos que antes estavam encapsulados.
As visitas ao abrigo passaram a ser também uma forma de agradecimento, e nós recebemos a comunidade com gestos simples, como um jantar de gratidão e um plantio coletivo no viveiro para celebrar pequenas conquistas. 6 meses depois, a vida não era uma volta completa ao que havia sido, mas havia um trajeto promissor. Sofia estava participando de um projeto de reinserção social que unia trabalho no viveiro e oficinas de memória, e eu consegui adaptar minha rotina para acompanhar sem perder o emprego. Novas rotinas foram estabelecidas para lidar com burocracias antigas, como atualizações de documentos, revisão de contas e registros médicos, tudo coordenado com Pedro e com a assistente social Marta. Celebramos pequenas datas como o retorno ao trabalho e o primeiro plantio conjunto no viveiro e mantivemos terapia contínua. O que parecia uma perda irreparável transformou-se em um processo de reconstrução que unia ciência, afeto e persistência. Conclusão e reflexão final. Ao olhar para trás, vejo que perdi anos em que poderia ter procurado mais, em que talvez tivesse feito perguntas diferentes. Ao mesmo tempo, ganhei algo que não esperava, a capacidade de aprender a escutar pausas, de valorizar o cuidado cotidiano e de aceitar que segundas chances chegam em formas quebradas. Nem tudo foi recuperado, e não recuperaremos aniversários perdidos, nem momentos que ficaram para trás. Ainda há espaços vazios, memórias que não voltarão, e desafios que enfrentaremos dia a dia. Mas há também almoços que passaram a existir onde antes havia silêncio, mãos dadas que seguram de novo e um cachorro que voltou a raçar. Correr no quintal com uma alegria simples. Aprendi que esperança não é ingenuidade, é a decisão de continuar fazendo peças pequenas que se somam ao longo do tempo. Se esta história mexeu com você, deixe um comentário com sua reação e com dicas caso já tenha vivido algo parecido. Se inscreva no canal para acompanhar processos de reencontro e reintegração e para não perder histórias que tenham combinações de emoção e investigação. Sua voz ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas e pode inspirar ações práticas. Obrigado por estar comigo nesta narrativa de busca, prova e reconstrução.